Você sabe até que idade o pênis pode crescer? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos conversar sobre o crescimento do pênis. Tá? Uma das perguntas mais comuns que eu recebo, principalmente dos pacientes adolescentes ou adultos jovens, é até que idade que o pênis pode crescer? Bom, vamos lá, não existe uma resposta fácil, um número exato para isso. Isso varia de pessoa para pessoa, mas a gente pode sim ter uma ideia, né, de até quando o pênis vai crescer. Em primeiro lugar, a gente tem que entender quando começa o crescimento do pênis. O crescimento do pênis ele começa quando se inicia a puberdade, na verdade, um pouco após se iniciar a puberdade. Tá? A puberdade nos homens ela varia dos 9 até os 14 anos, a idade de início da puberdade. Tá? Então, a gente vai ver que ao longo da puberdade, o homem vai passar por estágios. Tá? Existe uma tabela para isso, né? Uma classificação, o estadiamento de Tanner, e que isso avalia tanto o crescimento da genitália, né, do pênis e do saco, dos testículos, como também dos pelos da região genital. E essa tabela, essa classificação, ela vai de 1 a 5, sendo 1 o estágio antes da puberdade, antes de iniciar o desenvolvimento, até 5, quando ele já atingiu o estágio adulto. Tá? E toda essa transição de desenvolvimento da fase infantil para a adulta é que a gente chama de desenvolvimento puberal, né? O desenvolvimento da puberdade, dos órgãos genitais na puberdade. Tá? Ele vai se iniciar então por volta dos 9 aos 14 anos e ele deve terminar na idade entre 14 até 19 anos. Também isso pode acontecer, pode variar bastante. No que isso é importante para a gente saber até que idade o pênis vai crescer? Bom, se a gente está vendo que o pênis e a genitália em geral leva aí por volta de 5 a 6 anos, né, para atingir do estágio infantil, ali do primeiro estágio de Tanner até o estágio adulto, que é o último estágio, 5 a 6 anos, isso significa que 5 a 6 anos após iniciado esse desenvolvimento, o pênis deve parar de crescer, ele deve ter atingido o seu tamanho máximo, né, e não vai ter mais crescimento após isso. Então, quando o paciente quer saber até que idade o pênis dele vai crescer, a primeira coisa que a gente tem que fazer para dar alguma resposta mais confiável é avaliar aquele paciente, por isso é importante a consulta, o exame físico, e ver em que estágio do desenvolvimento puberal ele se encontra. Já iniciou o desenvolvimento puberal? Ele está no estágio 2, 3, 4 ou já está no estágio 5? Tá? Em que idade que começou esse desenvolvimento? O primeiro item, a primeira parte do organismo a se desenvolver não é nem o pênis, são os testículos, né, o escroto. Então, logo nesse estágio 2, quando ocorre o desenvolvimento do escroto, a gente já sabe que os próximos passos vão ser, no estágio 3, o ganho de comprimento do pênis, no estágio 4, o ganho de calibre, de grossura do pênis, antes de chegar no estágio 5, e com isso calcular mais ou menos até que idade ou em quanto tempo ele vai atingir o crescimento máximo para aquela pessoa. E outro detalhe muito importante é quando, por exemplo, antes dos 9 anos já se iniciou o desenvolvimento puberal, ou seja, já começou a puberdade antes dos 9 anos, isso nos meninos, né, nessa idade é considerado como uma puberdade precoce, ou então o oposto, quando o homem já atingiu os 14 anos e ainda assim não iniciou a puberdade, né? Então seria nesse caso uma puberdade tardia. Essas duas situações têm que ser avaliadas de uma forma muito cuidadosa, seja com um urologista que trata de desenvolvimento ou com um endocrinologista infantil, para avaliar se não existe algum distúrbio hormonal e algo que vai comprometer tanto o desenvolvimento genital dessa criança, desse adolescente, como até o crescimento, né, a altura que ele vai atingir ao longo da vida, porque esse desenvolvimento hormonal também afeta o crescimento. E além desses homens sempre me perguntarem até que idade vai crescer, né, como eu já respondi agora, a gente sabe, né, ele vai crescer até o final da puberdade e isso depende da idade que se iniciou a puberdade, os homens também querem saber quais fatores que determinam, né, até que tamanho vai chegar o pênis, o crescimento que ele vai ter, né, ou se algo pode ser feito durante essa fase de crescimento, de desenvolvimento do pênis para aumentar esse crescimento. Bom, os fatores que determinam o crescimento do pênis são fatores genéticos, né? A gente não tem como alterar isso. Existe uma hereditariedade, existem fatores genéticos individuais de cada homem, tá? E existem fatores hormonais que atuam sobre o crescimento. Ou seja, a puberdade, né, é o início
da produção de testosterona no menino, que vai levar ao desenvolvimento desses órgãos, do pênis e toda a região genital. Porém, a utilização de testosterona ou de algum outro hormônio no intuito de conseguir um maior tamanho do pênis não vai ter esse resultado esperado. Pelo contrário, pode acabar bagunçando todo o desenvolvimento puberal, porque o adolescente ele já tem a sua produção em níveis normais, um nível excessivo de testosterona não vai conseguir gerar um crescimento maior, né? Esse crescimento é determinado pelos fatores genéticos, e a testosterona deve ser utilizada apenas nos casos em que não houve o início da puberdade, não houve ali o pico da produção de testosterona, não desencadeou esse crescimento genital como deveria ter ocorrido. Aí sim, a gente utiliza o tratamento com a testosterona para que ele seja adequado ao crescimento que era esperado para ele, pela sua genética, atingir. E não estava atingindo por algum problema, uma deficiência, né, um hipogonadismo nessa fase, uma deficiência de testosterona nessa fase. Mas fora isso, você tentar utilizar alguma coisa para ganhar um crescimento maior do que você iria ter, infelizmente não vai dar certo, não vai ter nenhum resultado bom, pelo contrário, vai ter alguns efeitos bastante ruins. Bom, espero que vocês tenham achado o conteúdo importante, tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais dúvidas, deixem aqui abaixo os comentários. Curtam o vídeo para ajudar a gente a continuar produzindo outros conteúdos como esse. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Cuidem-se e até o próximo vídeo.